Olá, bom dia. Vamos aguardar só uns minutinhos até que todos entrem e já iniciamos o nosso webinar. Olá, bom dia, bem-vindos. Estamos só aguardando uns minutinhos para que o pessoal entre e já iniciaremos o nosso webinar. Mais alguns minutinhos, tá bom?
Olá, bom dia, bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Eu sou a Carolyn, a líder da área de treinamentos, e estou aqui para falar um pouquinho hoje com vocês sobre as principais alterações das normas, né? Tanto a ABNT-NBR 14725 como a NBR 16725. Vamos ver então quais foram essas alterações. Lembrando que nós temos o QA, ele é específico para perguntas, tá? Então, vocês podem enviar suas dúvidas aí. No final do webinar, se sobrar tempo, eu respondo, senão nós vamos dar um prazo aí para responder as dúvidas, tá bom? Mas não deixem de enviar as suas dúvidas e vamos junto verificar, então, quais são essas alterações com a publicação dessas duas normas. Falando brevemente sobre a Intertox, então, para quem não conhece a Intertox, nós somos uma consultoria na área de segurança química. Nós atuamos aí em todas as frentes, pensando no produto químico, no ciclo do produto químico, desde a sua eh, o seu desenvolvimento, até a sua destinação final, quando ele passa a ser, então, um resíduo. E para, então, cobrir todas essas áreas, nós temos aí a documentação de segurança, temos um software também que nos auxilia na gestão deste produto químico, deste resíduo químico, tá? Então, nós somos aí uma consultoria pensando todo este ciclo de vida. E aí nós temos também os treinamentos que nos auxiliam, né? Os treinamentos, nós temos os cursos livres, que eles acontecem ao longo do ano, em datas já determinadas. Temos também os cursos in company, os cursos EADs, e temos também os workshops. Então, tudo isso para nos auxiliar, pensando nessa capacitação dentro aí dos documentos de segurança química, a classificação do produto em si, do resíduo, para o transporte terrestre também, né? Então, pensando na classificação, nos documentos para o transporte terrestre. Então, pensando na capacitação deste produto químico, deste resíduo químico. Já fizemos mais de 200 cursos livres, né? Essa modalidade que acontece em datas determinadas ao longo do ano. Já atendemos mais de 2.000 empresas pensando nessas capacitações e capacitando aí mais de 3.000 profissionais desde 2007, quando lançamos o nosso primeiro curso livre. E como eu comentei, também temos o software que nos auxilia nessa gestão. Então, nós temos a elaboração de documentação de segurança, temos o suporte técnico com equipe especializada para nos auxiliar nessa elaboração, e esse software, então, faz não somente a elaboração, a emissão, mas também a gestão. Então, a elaboração da FISP, da FDSR, da rotulagem, e essa gestão aí de entrada, saída de produtos e resíduos químicos na sua empresa. Então, essa manhã eu estou aqui com vocês, eu sou a Carolyn, eu sou bacharelada e licenciada em Química, pós-graduanda em Ciências Toxicológicas e responsável pelo gerenciamento técnico da área de treinamentos aqui da Intertox. Então, vamos falar aí sobre as principais alterações. Deixei aqui o cronograma, então, pensando aí na justificativa da revisão, o prazo para adequação e as alterações efetivamente, né? O que nós tivemos de mudança. Começando a falar, vamos começar a falar, então, primeiro sobre a ABNT-NBR 14725, tá? Então, aquela estrutura que nós tínhamos antes, nós não temos mais, então ela foi realmente cancelada, tá? Aquela estrutura em partes que nós tínhamos a parte 1, terminologia,
A parte 2 trazia o sistema de classificação, a parte 3 trazia os elementos para a rotulagem, a estruturação do rótulo, a parte 4 as informações para a elaboração da FISPIC, né, a ficha de informações de segurança de produtos químicos. Então, essa estrutura nós não temos mais, ela foi cancelada, e com a publicação, então, nós temos aí uma norma única, né? Nós não temos mais divisão em partes, é uma norma única que contempla 7 seções e 17 anexos. E uma outra coisa que mudou drasticamente também foi a quantidade de páginas, né? Antes nós tínhamos 216 páginas e passou, então, a 542 páginas, tá? Ela ficou bem parecida com o Purple Book mesmo, o manual da ONU. Praticamente fizemos a tradução na íntegra, só fazendo algumas adequações à nossa realidade brasileira, mas é praticamente o Purple Book na íntegra, e por isso aí o número de páginas, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de como ficou, e está embasada na 7ª edição revisada do GHS, do Purple Book, tá? A edição de 2017. Então, praticamente o mundo todo tem seguido essa revisão, não tem seguido a 8ª revisão, tá? Mas a intenção é que nós passamos a realmente seguir as edições revisadas do GHS, agora que nós já temos até todo o conteúdo já traduzido, vai ficar mais fácil só ir fazendo as atualizações conforme o Purple Book também é atualizado. Bom, então, como eu falei, nós temos 7 seções, tá? A seção 1, o escopo, a seção 2, as referências normativas, a seção 3, termos e definições, a seção 4, o propósito, abrangência e aplicação do Sistema Globalmente Harmonizado, né, o GHS. A seção 5, nós temos a classificação de substâncias e misturas perigosas, então todos os critérios para classificação. A seção 6 traz a comunicação de perigo, né, a rotulagem, e a seção 7 a comunicação de perigo, no caso, a FDS, né, a FISPIC, então passando a ser nomeada de FDS. E de anexos, aí nós temos uma quantidade grande de anexos, tá? Nós temos o anexo A, com as instruções para elaboração da FDS, o anexo B, modelo orientativo de FDS, de substâncias ou misturas, o anexo C, os elementos de rotulagem, então os pictogramas, palavras de advertência, frase de perigo, frase de precaução. Anexo D, frases de perigo. Então, nós temos aí todas as frases ali listadas. O anexo E, as frases de precaução. Anexo F, alguns exemplos ilustrativos de inclusão dos elementos de GHS nos rótulos. O anexo G, tabelas que resumem a classificação e a rotulagem. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O anexo H, rotulagem de produtos de consumo com base na probabilidade de danos à saúde. O I, exemplos de pictogramas de precaução. J, metodologia de avaliação de compreensibilidade. E aqui, algumas orientações aí para esclarecer alguns princípios, alguns testes, tá? Então, anexo K, orientação sobre perigos para o meio ambiente, o L, determinação de degradação de substâncias orgânicas, anexo M, fatores que influenciam a degradação do meio ambiente aquático. Então, nós temos aí alguns outros anexos, tá? Então, como eu falei, né, nós temos então agora 7 seções e 17 anexos. Pensando na atualização, nos prazos, né? Até quando eu tenho que fazer a adequação do que nós vamos ver aqui hoje, das mudanças que houveram. Que a norma nos traz aí um prazo de 24 meses da publicação da norma. Então, aqui ela reforça que a NBR 14725 cancela, então, as partes.
Então, a BNT-NBR 14725, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4 estão canceladas. E então, nós passamos a utilizar a 14725-2023, foi publicada agora dia 3, e o prazo para adequação e atendimento para exigência dessas adequações, ela é só após os 24 meses da publicação da norma. Então, nós temos esse período de 24 meses para fazer toda a adequação, não sendo exigido até lá. Então, podemos já sim fazer as adequações, mas não será cobrado o exigido, e só após os 24 meses, então, passa a ser realmente exigido que todas as adequações, todas as mudanças estejam sendo atendidas, tá? No caso da rotulagem, a norma ela também traz que os produtos químicos rotulados de acordo com a BNT NBR 14725, parte 3, são válidos até a data final do prazo de validade do produto químico, sem necessidade de nova rotulagem. Então, após esses 24 meses, aqueles que foram rotulados de acordo com a norma anterior ainda é válido essa rotulagem, nós não precisaríamos rerotular, tá? Então, aí facilita um pouco a nossa vida, né? Não precisando rerotular os que já foram rotulados. Da 16725, a norma em si não teve uma grande reestruturação, tá? Antes nós tínhamos 16 páginas e agora nós temos 27 páginas dessa norma. Então, antes a 16725 de 2011, então passa a ser cancelada, né? Passou a estar cancelada, sendo vigente a de 2023 com 27 páginas. A estruturação é bem parecido, tá? Seção 1, escopo, seção 2, referências normativas, seção 3, termos e definições, seção 4, aspectos gerais e a seção 5, os aspectos específicos sobre a ficha com dados de segurança de resíduos, a FDSR, e a rotulagem deste resíduo. Temos também alguns anexos, o anexo A, conteúdo, modelo geral e instruções para elaboração de uma FDSR. Anexo B, modelo orientativo de FDSR. Anexo C, conteúdo e instruções para elaboração de um rótulo. Anexo D, exemplos ilustrativos de rótulos de resíduos. E anexo E, rotulagem de resíduos químicos classificados como não perigosos. O prazo é o mesmo, tá? Então, a 16725 de 2023 cancela e substitui a 16725 de 2014, né? Que ela sofreu uma pequena atualização, publicada em 2011, uma pequena atualização em 2014, mas ela então encontra-se cancelada, sendo vigente a de 2023. E o mesmo é válido, né? Então, a fim de permitir aos usuários da 16725/2014 um prazo para adequação e atendimento aos seus requisitos, é previsto que esses não sejam exigidos antes de 24 meses após a publicação desta norma. Então, mesma coisa, dentro desses 24 meses, nós ainda podemos ter, né, de acordo, seguindo a 16725 antiga, né, não será exigida essas alterações, mas após os 24 meses, então, passa a ser exigido que seja seguido, esteja adequado a 16725 de 2023. Bom, vamos entrar agora no que mudou, o que houve de alteração, tá? Então, pensando na 14725 para produtos, tá? Vamos lá para a seção 5, que traz a classificação de substâncias e misturas perigosas. Aqui, gente, eu deixei em azul aonde nós tivemos alterações. Então, no bloco de perigos físicos, nós tivemos alteração na classe de gases inflamáveis. Ali nós tivemos uma subcategorização.
Antes nós tínhamos só gases categoria 1 e 2, e agora nós temos, então, uma subcategorização. E nós também tivemos a inclusão da classe explosivos dessensibilizados, tá? Essa é uma classe nova que nós não tínhamos antes, e ela foi, então, incluída. Então, aqui, ó, como era antes, tá? Foi cancelada, né? Aqui está de acordo com a norma anterior, gases inflamáveis, categoria 1 e categoria 2. E agora, então, passa a ter essa subcategorização. Então, nós temos um A dividido em gás inflamável, gás pirofórico e gás quimicamente instável, um B, gás inflamável, e 2, gás inflamável também, cada um com os seus critérios para alocação nessas categorias. E os explosivos dessensibilizados, esse é realmente uma classe nova, então nós temos aí a tabela com os critérios para alocar também de acordo com as categorias que a norma nos traz. Depois, no bloco de perigos à saúde humana, nós também tivemos algumas alterações. Então, nós tivemos alteração na classe de toxicidade aguda, lá na categoria 4, vou mostrar para vocês. Tivemos também alteração na classe corrosão e irritação à pele, na classe lesões oculares graves e irritação ocular, sensibilização respiratória ou da pele, e toxicidade à reprodução. Aqui, gente, a mudança foi no nome da classe mesmo, tá? Antes ela era chamada de toxicidade à reprodução e lactação, e agora saiu a questão da lactação, né? Os efeitos sobre a via ou via de lactação, e o nome da classe, então, é toxicidade à reprodução. Então, passando rapidamente sobre essas alterações, aqui na toxicidade aguda, os critérios de forma geral, tá? Não sofreu alteração, teve alteração mesmo na estrutura para ficar mais fácil a leitura da tabela, porque antes nós tínhamos só o limite superior aqui, agora traz a faixa, então, para classificar como tóxico pela via oral na categoria 1, a DL, né, a estimativa, a dose letal, tem que ser de até 5 miligramas por quilogramas, categoria 2, de 5 a 50, então traz a faixa, mas o que tivemos de mudança foi aqui na categoria 4 para gases, tá? Antes ele ia até 5.000 e foi alterado para uma dose limite de 20.000 ppm. Tá? Então, tivemos uma alteração aqui. Foi a única alteração, tá? Aqui na categoria 4 para gases. E aí, permanece toda aquela questão para a via de exposição oral, nós não temos critério para a categoria 5, ele ainda traz aqui anexo à tabela, justificando em quais casos nós classificaríamos como categoria 5 a via de exposição oral, tá? Então, isso permanece, não teve nenhuma alteração. Na classe de corrosão e irritação à pele, aqui era como era antes, na norma anterior, né, na parte 2 aí da norma, nós tínhamos aí os critérios para categoria 1, de corrosão à pele, categoria 2 e 3, irritação da pele. E com a atualização, percebam que anteriormente nós não tínhamos nenhum critério para a categoria 1, somente para a subcategoria 1A, 1B e 1C, tá? Não tínhamos nenhum critério. E agora a norma nos traz, percebam que nós temos aqui categoria 1 e o critério para classificar nessa categoria 1, tá? Então, a norma ela vem trazendo aí que as substâncias corrosivas devem ser classificadas na categoria 1 quando os dados não forem suficientes para a classificação em nenhuma das subcategorias. Tá? Então, nós temos os critérios aqui definidos, bem definidos para
para a subcategoria 1A, 1B e 1C, temos a questão do tempo de exposição, do período de observação, mas se eu não tenho essas informações específicas, aí eu vou classificar como categoria 1. Então, ele traz essa questão bem definida aqui. Categoria 2 e 3, sem nenhuma alteração. Para lesão ocular grave, irritação ocular, aqui também, como era anteriormente, então nós tínhamos a questão da categoria 1 de efeitos irreversíveis e a categoria 2, né, subcategorizada em 2A e 2B, de efeitos reversíveis. E agora, com a publicação da norma, com a atualização da norma, ela traz uma informação adicional, falando que as substâncias que podem provocar irritação ocular reversível podem ser classificadas na categoria 2. Alternativamente, podem ser subcategorizadas na categoria 2A e 2B, havendo dados suficientes para tal. Quando uma substância for classificada na categoria 2, sem nenhuma subcategorização, o critério de classificação é o mesmo que o adotado para a categoria 2A, tá? Então, é bem parecido, né? Se eu não tenho nenhum dado específico aqui, eu vou classificar como categoria 2. Se é uma irritação ocular reversível, eu classifico como 2. Se eu tenho os dados específicos, então, eu tenho aí o resultado de opacidade da córnea, irritação da íris, enfim, aí eu vou subcategorizar de acordo com as informações, né? Alocando aí dentro dos critérios para cada um. Lembrando que a grande diferenciação aqui nessas duas subcategorizações é o período de observação, né? Nós temos 21 dias para 2A e 7 dias para 2B, tá? Então, tivemos aí essa alteração. Para sensibilização respiratória ou da pele, na norma anterior, nós não tínhamos nenhuma definição específica, né? A própria norma, ela nos orientava a ver lá no GHS, no Purple Book, os critérios para classificação e falava que se nós tivéssemos características, né, se a substância ela causa alguma sensibilização respiratória ou sensibilização da pele, essas substâncias elas deveriam ser classificadas como categoria 1, e aí chamava a atenção para o Purple Book, né, o GHS. E agora, com a publicação, nós temos aí a definição. Então, nós temos a tabela com a categoria 1, subcategoria 1A e 1B, com os critérios para alocar em cada um deles, tanto para a sensibilização respiratória, quanto a sensibilização da pele. Então, nós temos agora as tabelas com os critérios. Para extrapolação, os limites de extrapolação em si não sofreu alteração, tá? Os limites permanecem o mesmo. Só que agora a norma vem chamando a atenção aqui de incluir a informação na FDS, tá? Então, o que ela fala? Caso exista na mistura algum ingrediente classificado como sensibilizante respiratório da categoria 1, sólido ou líquido, ou sensibilizante da pele na categoria 1, em concentração maior ou igual a 0,1 e menor do que 1%, essa informação do ingrediente deve constar na seção 11 da FDS do produto, tá? Então, nós temos aí os limites, né, maior do que 1 para a categoria 1, tá? Sólido ou líquido maior do que 1. Mas ele fala que se a concentração for menor, né, entre 0,1 e 1, essa informação desse ingrediente, ele deve constar aí na seção 11 da FDS. E no último bloco, o bloco de perigo ao meio ambiente aquático, nós tivemos a inclusão de uma nova classe também, né? A classe de perigoso à camada de ozônio.
Então, tá aqui, ó, agora nós temos a inclusão desta nova classe com o seu critério para classificá-lo na categoria 1, tá? Então, é uma nova classe que também foi incluída aí com a atualização da norma. Falando sobre a comunicação, o que teve de mudança, de atualização? Vamos falar primeiro sobre a rotulagem, né? A seção 6 da 14725/2023. Então, só reforçando, né, a questão de que a ANR26 tá, é uma questão brasileira, legislação brasileira. Ela fala que o produto químico não classificado como perigoso à segurança e saúde dos trabalhadores, conforme GHS, deve dispor de rotulagem preventiva simplificada que contenha, no mínimo, a indicação do nome, a informação de que se trata de produto não classificado como perigoso e recomendações de precaução. Então, é uma questão de legislação brasileira, e aí a norma, ela vem nos trazendo como deve ser esta rotulagem, tá? Então, lá no item 6.6 de informações de segurança para rotulagem de produto químico, nós temos a questão da rotulagem de produto químico não classificado como perigoso, e este rótulo, então, ele deve conter a indicação do produto, quem é este produto, a identificação do fornecedor, que antes não era cobrado, né, na norma anterior, a identificação do fornecedor, poderia colocar como recomendação, mas não era uma exigência. Então, agora nós temos a identificação do fornecedor, contendo o nome, o endereço e o número de telefone de emergência, e uma das duas frases, não classificado como perigoso de acordo com a BNT-NBR 14725, ou não classificado como perigoso conforme GHS da ONU. Então, nós temos aí um opcional, né? Nós podemos utilizar uma das duas frases para compor este nosso rótulo. E as recomendações de precaução, quando cabível, podem ser usadas as frases de precaução estabelecidas lá para o produto classificado como perigoso. Então, a identificação ficaria mais ou menos assim, né? A identificação do produto, a identificação do fornecedor, a frase que é referente ao produto não ser classificado como perigoso, frases de precaução, e ainda, gente, a norma, ela traz como nota a questão de que o rótulo desse produto químico não classificado como perigoso, ele pode conter a informação de onde obter a FDS, tá? Então, e aí nós podemos utilizar também duas opções de frases. A FDS pode ser obtida por meio de, ou a ficha com dados de segurança deste produto químico não classificado como perigoso pode ser obtida por meio de, e aí nós preenchemos, né, a melhor forma, um telefone, um e-mail, enfim. Já para o produto químico classificado como perigoso, nós temos também lá no item 6.6, né, referente às informações de segurança, o que deve conter, no mínimo, este rótulo deste produto químico classificado como perigoso. E aí deve conter a identificação do produto, a identificação do fornecedor, a identidade química é uma denominação que a norma agora traz bem forte, tá? Citando sempre identidade química. Os 4 elementos apropriados para a rotulagem: pictograma, palavra de advertência, frase de perigo, frase de precaução e informações suplementares. Vou passar brevemente, rapidamente aqui sobre cada um deles, pontuando alguns onde tivemos alguma alteração. Então, a identificação do produto não teve nenhuma alteração. A identificação do fornecedor também não. A identidade química, o rótulo deve incluir a identidade química da substância, e aí a norma fala que para as classes de perigo de toxicidade aguda, corrosão da pele, lesões oculares graves, toxicidade para órgão-alvo específico, exposição única, categoria 3,
E perigo por aspiração, é opcional informar somente a identidade química do ingrediente com maior gravidade de cada uma dessas classes, categoria de perigo. É opcional a inclusão no rótulo da mistura ou liga de todos os ingredientes e elementos da liga que contribuem para o perigo. Então, tivemos aí um opcional, não precisamos colocar todos os ingredientes, né? Não precisamos citar toda a identidade química, pensando realmente no espaço, né? Nós sabemos que a rotulagem tem um espaço reduzido, então a norma traz aí algumas questões para trazer aí realmente essa informação, tá? Então, é opcional informar somente a identidade química do ingrediente com maior gravidade, tá? Tem mais algumas especificações lá, depois vocês podem até ler com calma, caso desejem, mas é isso, pensando realmente no espaço reduzido que muitas vezes nós temos aí na rotulagem do produto químico. No caso de uma substância ou mistura que esteja destinada exclusivamente para uso, para uso no próprio local de trabalho, os empregadores que utilizem produtos químicos perigosos, é opcional incluir nos rótulos a identidade química dos ingredientes ou impurezas que contribuem para perigo, pois esses já estão informados na FDS. Tá? Então, no caso de uma substância ou mistura que esteja destinada exclusivamente para uso no próprio local de trabalho, então os empregadores que utilizam produtos químicos perigosos, é opcional incluir nos rótulos a identidade química dos ingredientes. Tá? Eu vou mostrar, nós tivemos algumas novidades aí pensando na rotulagem desses produtos químicos para uso no local de trabalho e para embalagens pequenas, tá? Então, é uma novidade também que vem aí com a norma. Pictograma de perigo, não tivemos nenhuma alteração, continua os 9 pictogramas de perigo. Palavra de advertência, tivemos pequenas alterações, tá? Tivemos a exclusão da citação de cuidado. Então, antes nós tínhamos a palavra de advertência perigo, que foi utilizada aí para gradações, classificações mais restritivas, e atenção ou cuidado, né? Era um opcional aí para classificações menos restritivas, e agora não é citado a palavra cuidado, ficando somente perigo ou atenção. Frase de perigo, tivemos a inclusão de novas frases. Então, por exemplo, perigo de incêndio, onda expansiva ou projeção, maior risco de explosão se for reduzido o agente dessensibilizante. Né? Nós tivemos a inclusão de novas classes de perigo, então tivemos a inclusão também de novas frases de perigo. Tivemos a alteração de texto de algumas frases. Então, por exemplo, provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos, passa a ser provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Então, é importante aí dar uma conferida na classificação do produto, se essa classificação traz alguma frase de perigo que sofreu alteração, e aí fazer a alteração conforme a norma nos traz, né, o novo texto. E tivemos a junção, tá? Algumas frases de perigo também, elas foram unidas, por exemplo, a 311 com a H331, então tóxico em contato com a pele ou se inalado. Então, quando nós temos aí a classificação, mais de uma vez exposição, dá para utilizar a frase em conjunto, tá? Unida aqui. As frases de precaução também sofreram algumas alterações, tá? Também tivemos a inclusão de novas frases, tivemos a exclusão de algumas frases, tá? Pensando numa adequação maior, tivemos a exclusão. E também tivemos alteração de texto, então, novamente, reforço, dá uma olhadinha na classificação do produto, caso essa frase de precaução
se aplique à classificação do produto de vocês, verificar se não teve alteração desse texto. Por exemplo, mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes, traço, né, não fume, e foi atualizada para mantenha afastado do calor, vírgula, superfícies quentes, vírgula, faíscas, vírgula, chamas abertas e outras fontes de ignição, não fume. Então, pequenos ajustes, tá? Mas aí tivemos, então, a alteração desses textos. E lá nas tabelas, quando nós formos visualizar essas frases de precaução, elas também sofreram aí um ajuste na forma de consultar, tá? Na forma de distribuir essas informações. Então, tem o código, a frase de resposta em matéria de intervenção, a classe de perigo para utilização, a categoria e algumas condições de uso, tá? Então, a visualização, né, a distribuição da informação também foi atualizada. E para informações suplementares, o rótulo do produto químico perigoso ele pode conter as informações de onde obter a FDS. E aí nós temos um opcional. A FDS pode ser obtida por meio de, ou a ficha com dados de segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de. Tá? Então, nós temos aí a opção dessas duas frases. Bom, de rotulagem é isso, né? A estruturação, as informações que compõem este nosso rótulo, é isso. E aí, como eu falei, temos algumas novidades, tá? Então, lá na seção 6, que é a seção que traz sobre a rotulagem, nós temos o item 6.7, especificações de rotulagem para embalagens pequenas de produtos destinados ao fornecimento externo ou venda. Nesses casos, essas embalagens pequenas, que a norma nos fala que a embalagem pequena é aquela com capacidade volumétrica menor ou igual a 250 ml, no caso dessas embalagens pequenas, os elementos de rotulagem devem ser disponibilizados ao usuário, desde que esteja afixado, impresso, anexo ou junto à embalagem que contenha diretamente o produto, por qualquer um dos seguintes meios. Então, eu posso informar, né, trazer ao usuário essas informações através, por exemplo, de uma bula. Então, eu posso aqui colocar essas informações na bula, ou um folheto de instrução, uma cartela ou blister, tá? Então, desde que esteja afixado, impresso, anexado, tem que estar junto com a embalagem que contém diretamente o produto. Tá? Então, não preciso colocar toda a informação aqui no frasco, né, que contém o produto, posso utilizar esses meios alternativos. Só que aí, pelo menos um dos meios citados deve ser fornecido ao usuário juntamente com a embalagem. E aí, nessa embalagem, independente do meio que você for utilizar, uma bula ou qualquer outra opção, dentre as opções, o fornecedor deve incluir na embalagem que imediatamente contém a substância ou mistura, no mínimo, as seguintes informações: identificação do produto e nome e telefone de emergência do fornecedor. Tá? Isso para a venda externa, destinado ao fornecimento externo ou venda. Nós temos no 6.8, no item 6.8, os meios alternativos à rotulagem para comunicação de perigo, conforme GHS, nos locais de trabalho de produtos não destinados ao fornecimento externo ou venda. Tá? Então, só aqui no 6.8 é só para uso interno. Então, os empregadores podem utilizar meios alternativos de comunicação em vez da rotulagem para informar os perigos do GHS relacionados aos produtos químicos não destinados ao fornecimento externo ou venda, quando estes meios forem mais adequados aos processos, instalações e recipiente, de modo a apresentar ao público-alvo a informação, no mínimo, de forma tão eficaz quanto a rotulagem GHS. Então, por exemplo, as informações do rótulo podem ser exigidas na área de trabalho em vez de embalagens individuais. Então, eu estou lá fazendo um fracionamento.
tá? Uma transferência. Eu posso utilizar esse meio alternativo. A norma traz exatamente isso, tá? Esses meios alternativos de fornecer aos trabalhadores as informações podem ser adotadas no local de trabalho quando ocorrer fracionamento, transferência ou fracionamento do produto químico a partir da embalagem original do fornecedor para outro recipiente ou equipamento no local de trabalho. Então, amostra de retenção, amostra de análise, eu estou fazendo um ensaio, né? Eu fracionei, eu vou colocar aqui em um recipiente intermediário. Eu vou precisar identificar com toda essa informação, trazer toda essa rotulagem aqui para esse frasco intermediário? Não preciso, eu posso utilizar meios alternativos. Tá? Eu poderia colocar uma plaquinha, por exemplo, uma fichinha resumida ali com todas as informações, mas eu não preciso realmente colar aqui no frasco, posso colocar junto ali, tá? Então, utilizar esses meios alternativos. No caso, se houver transferência ou fracionamento, no caso de produção de produtos químicos no próprio local de trabalho, mas que não sejam embalados em recipientes destinados ao fornecimento externo, então eu estou só ali fazendo realmente uma solução, é um produto intermediário, tá? Então eu estou ali utilizando internamente, não vai ser disponível para venda, não será fornecido externamente, então eu posso utilizar esses meios alternativos, tá? E aí a norma traz alguns exemplos desses meios alternativos. Uso de documentação de segurança resumida, uso de fluxograma de processos e sistemas complexos para identificar os produtos, uso de meio físico ou eletrônico, por exemplo, tela de computador, murais, placas, uso de sistema de codificação. Então, existem aí algumas possibilidades. Tem outras, tá? Não coloquei todas aqui, mas tem aí algumas possibilidades de meios alternativos. É importante que esses meios alternativos garantam, tá, a adequada comunicação dos perigos, estejam padronizados no local de trabalho e que o público-alvo receba treinamento para compreender esses meios de comunicação, tá? Então, eu vou utilizar uma ficha resumida, eu vou utilizar um sistema de codificação. Importante que todos compreendam esse sistema para que, então, eles consigam obter essas informações, tá? E a seção 7, que traz a comunicação de perigo também, mas dessa vez relacionada à FDS. Então, a grande mudança, a mais impactante, eu acho que aqui nessa seção 7, é realmente a alteração do nome do documento. Então, nós tínhamos até então a ficha, né, e conhecemos, né, há tantos anos utilizando a ficha de informações de segurança de produtos químicos, a famosa e tão conhecida FISPIC. Ela passa, então, a ser chamada Ficha com Dados de Segurança, FDS. Tá? Então, não vamos mais chamar de FISPIC esse documento e passaremos, então, a chamar de FDS, isso para ter uma maior adequação à nomenclatura mundial, tá? Então, já é denominado SDS, né? Safety Data Sheet. Então, para fazer essa adequação, passamos, então, a chamar FDS. Essa realmente é a maior e mais impactante, tá? Porque no documento em si, nós não tivemos grandes alterações. Chama atenção aqui mesmo da seção 3 de comunicação e informação sobre o ingrediente e a seção 9 de propriedades físico-químicas, tá? E aí, pequenas, bem pontuais alterações na seção 1 de identificação, que menciona o telefone de emergência, na seção 14, que traz a informação de transporte, que agora ele fala lá para a seção 14, né, que quando o produto não for classificado como perigoso para transporte, tal informação deve ser descrita nessa seção, falando então que não é classificado. Então, algumas coisas bem pontuais, tá? Eu chamo mesmo a atenção da seção 3 e da seção 9. Porque na seção 3
Para as misturas, devem ser informadas, claro, a identidade química, o número de registro CAS e a concentração ou faixa de concentração de todos os ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente e que estejam presentes em concentrações superiores aos seus valores de corte limite de concentração. A norma ela citava, né, a anterior, tá até que vigente, tem que corrigir, ela citava a questão dos limites de exposição ocupacional. E agora nós não temos mais essa questão, tá? Então, aquele produto que só tem limite de exposição e não tem classificação de perigo, não precisa mais ser citado aqui, tá? Se só tem limite de exposição, não cito aqui. Eu vou realmente citar aqueles aqueles ingredientes que são perigosos, que estão contribuindo aí para a saúde e meio ambiente. Então, se é uma mistura, eu vou citar aí o número, a identidade química, o número CAS, a concentração ou faixa de concentração desses ingredientes. Então, eles estando contribuindo para o perigo, né? Também devem ser informados os dados descritos no parágrafo anterior, referente aos ingredientes perigosos para a saúde e para o meio ambiente, pertencente às classes de perigo: toxicidade aguda, corrosão e irritação à pele, lesões oculares graves e irritação ocular, perigoso por aspiração e perigoso ao meio ambiente aquático agudo e crônico, e que contribuem para a classificação de perigo da mistura, mesmo que as concentrações estejam abaixo dos seus valores de corte limite. Tá? Fornecedores podem optar por informar todos os ingredientes, incluindo os não classificados como perigosos. Podem optar, tá? É opcional. As concentrações dos ingredientes de uma mistura devem ser classificadas por meio, claro, das concentrações exatas em ordem decrescente por massa ou volume ou faixa de concentração em ordem decrescente por massa ou volume. E da seção 9, que eu falei, que é a outra seção que teve aí uma alteração mais de maior relevância, é que na seção 9 tivemos a inclusão da propriedade, características das partículas. Essa propriedade, ela é aplicável somente a produtos químicos no estado físico sólido, tá? E tivemos também aí uma reorganização, tá? Nós tivemos uma alteração da ordem de apresentação das propriedades físico-químicas. E aí, finalizando sobre a norma 14725, trouxe aqui para vocês o anexo G, tá? Então, dentre todos aqueles anexos que eu citei, temos o anexo G, que traz as tabelas que resumem a classificação e a rotulagem, tá? Então, trouxe um exemplo, trouxe aqui a tabela sobre a classificação de corrosão e irritação à pele, e aí ela traz este resumo aí dos itens, né, dos elementos apropriados para a rotulagem e faz uma comparação com o transporte, tá? Então, eu consigo aí verificar quando é classificado como corrosão e irritação à pele, categoria 1, ele também é classificado para o transporte. Já em comparação, categoria 2 e 3, né, que nós classificamos de acordo com o GHS, não é classificado para o transporte. Então, ele faz essa comparação também bastante útil e orientativa. E agora, falando sobre as alterações da NBR 16725, aqui não tivemos grandes alterações, tá? Nós tivemos principalmente a mudança na FDSR, porque antes nós tínhamos 13 sessões, e agora, com a atualização, passamos a ter 16 sessões, percebam, tá? Antes nós tínhamos 13 e agora temos 16. Isso porque a seção 2, que era a seção de composição básica e identificação de perigo, ela foi
separada. Foi separada entre seção 2, identificação de perigo, onde nós devemos apresentar de forma clara e concisa os perigos do resíduo químico, e aí nós podemos utilizar a 10.004, a legislação para transporte ou o próprio GHS, a NBR 14725, para classificar este resíduo. O sistema de classificação utilizado, ele deve ser referenciado, né? Qual nós estamos utilizando, a 10.004, transporte ou GHS. No caso de resíduos de materiais contaminados com produtos químicos perigosos, a classificação de perigo deste resíduo deve ser baseada, quando possível, nas características físico-químicas do próprio resíduo final, tá? Ou pode ser classificado baseado nos ingredientes dos contaminantes deste material. Então, foi desmembrado aqui, seção 2 e seção 3, composição e informação sobre os ingredientes. E aí, nesta seção, nós devemos informar se o resíduo químico é uma substância, uma mistura ou um material contaminado. Deve informar a composição básica qualitativa do resíduo, devendo incluir os ingredientes que estão contribuindo para o perigo deste resíduo. E podem ser informados a identidade química, o número CAS e a concentração ou faixa de concentração de todos esses ingredientes que estão aí contribuindo, que estão presentes neste resíduo. Quando não for possível informar, gente, de maneira precisa, os ingredientes que estão contribuindo para este perigo deve-se complementar com informações sobre o processo gerador. Ainda, sobre o processo gerador, conforme citado lá nos anexos A e B da 10.004. Tá? Então, tivemos esse desmembramento. Ainda tivemos uma outra separação. Nós tínhamos seção 4, medida de controle para derramamento ou vazamento e de combate a incêndio. Então, ela foi separada entre seção 5, medida de combate a incêndio, e seção 6, medidas para controle para derramamento ou vazamento. O conteúdo em si permanece o mesmo. E tivemos a inclusão de uma nova seção, né? A seção 10 de estabilidade e reatividade, onde nós vamos descrever sempre que possível os perigos referentes à reatividade, estabilidade química, possibilidade de reações perigosas, condições a serem evitadas e até mesmo os materiais incompatíveis e ou produtos perigosos da decomposição deste resíduo. Tá? Então, tivemos aí algumas alterações neste documento na FDSR. E na rotulagem, não tenho grandes novidades para falar para vocês, para trazer aqui para vocês. A novidade realmente foi aqui na frase, tá? Então, pensando no resíduo não perigoso, nós vamos identificar este resíduo não classificado como perigoso com o nome do resíduo químico, o nome e telefone de emergência do gerador e uma das seguintes frases: este resíduo químico é classificado como não perigoso conforme a BNT-NBR 10.004 e as regulamentações de transporte de produtos perigosos e suas instruções complementares, ou este resíduo químico é classificado como não perigoso. E ponto. E para a rotulagem do resíduo químico classificado como perigoso, nós temos aí toda a questão da identificação do resíduo químico, o nome e o telefone de emergência do gerador, a composição química, a informação do perigo, a frase de precaução, outras informações que podem conter aí uma das seguintes frases: a ficha com dados de segurança do resíduo químico, FDSR, perigoso, pode ser obtida por meio de, ou a FDSR pode ser obtida por meio de. E aí, complementar a frase, tá? Da 16725 não tem muitas novidades, até porque, como nós vimos lá no início, é uma norma bem reduzida, né? Nós temos aí pouquíssimas páginas em comparação com a 14725, que temos mais de 500 páginas. Então, realmente,
pensando nos resíduos, nós tivemos uma alteração significativa na estrutura da FDSR, né? Nós tínhamos 13 seções e passamos a ter 16 seções. Então, tentei trazer aqui de forma rápida, resumida, mas trazendo aí todas as alterações que nós tivemos nessas duas normas, né? Tanto na 14725 quanto na 16725. Deixo o convite aqui para vocês, caso vocês queiram se aprofundar nos assuntos, tá? Se aprofundar na classificação, já pensando, abordando aí as alterações, na elaboração dessa FDS, né? E as atualizações que nós tivemos, tanto nela quanto na rotulagem do produto químico. Eu deixo o convite para vocês dos nossos treinamentos. Nós temos uma edição de reciclagem, onde nós vamos abordar somente as mudanças, não vamos abordar classificação em si, como classificar o produto, como elaborar a FDS, não vamos abordar somente as atualizações, focado, né, destrinchando mesmo a nova 14725, e é específico para quem já fez o nosso curso completo, esse curso de reciclagem. Para quem não fez o curso completo, fica o convite. Nesse curso, nós ensinamos, né, nós verificamos todos os critérios para classificação do produto, assim como a elaboração da FDS, a elaboração da rotulagem, já com todas as alterações incluídas, né, citando e levando em consideração todas essas alterações. Temos também o curso de gerenciamento de resíduos, onde ele aborda aí a elaboração da FDSR, que sofreu, então, essa alteração de 13 sessões para 16, a elaboração da rotulagem e outros itens, pensando realmente no gerenciamento dos resíduos, tá? Todas as legislações, IBAMA, CNIR, SIGOR, PGRS, a elaboração do PGRS, a classificação para o transporte do resíduo, tá? Então, ele é bem abrangente, pensa mesmo no gerenciamento. E aí, para o de produtos químicos, nós temos uma edição agora em agosto, já estamos com a turma praticamente fechada, e temos uma outra edição em setembro, tá? A próxima edição. Fica o convite, a Intertox aí tem uma linha editorial, tem bastante conteúdo que vocês podem acessar e sanar dúvidas que ainda houver. Então, nós temos a divulgação de webinars mensalmente sobre os diversos assuntos, pensando nessa gestão do produto químico. Então, transporte terrestre, assuntos regulatórios, classificação. Então, nós temos aí webinars pensando em toda essa gestão, temos alguns e-books, temos uma newsletter mensal, tá? É enviada por e-mail, vocês podem se cadastrar e vocês passam a receber essa newsletter por e-mail com as atualizações, novidades, pensando de novo, né, nessa gestão do produto químico. Temos uma revista quadrimestral, fica o convite, estudantes escrevendo TCC, se for algo relacionado à toxicologia, risco ambiental e sociedade, fica o convite para vocês publicarem na nossa revista quadrimestral. E nós estamos presentes aí nas redes sociais. Então, sigam a Intertox para também manter-se atualizado. Nós temos aí a divulgação frequente de posts, de notícias, de conteúdo, tá? Fica o convite também para nos seguir nas redes sociais. E deixo aqui o meu muito obrigada, o meu agradecimento a todos que estiveram presentes aqui nessa manhã comigo. E como eu falei lá no começo, já estamos aí com o tempo estourado, então as dúvidas nós iremos responder posteriormente, tá? Agradeço mais uma vez e deixo o canal aberto aí, caso vocês queiram voltar e aprofundar esse conhecimento acerca desses conteúdos conosco. Muito obrigada e até a próxima.